Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Estamos com os senhores, mais uma vez, aqui com o Dr. Norberto Kepp, psicanalista, autor de inúmeras obras do campo da psicossociopatologia. Agora, eu queria falar um elemento muito importante que leva às doenças. A gente está mostrando o seguinte, que a doença, assim, no físico, que a medicina trata, nos dentes, que a odontologia trata, essas doenças todas que o mundo tem, assim, cuidado para tratar, vieram praticamente da vida invisível, que é a parte da energética. E essa parte invisível é a questão da verdade que está no pensamento, no conhecimento, é a questão principalmente da emoção e até da fé, da crença. Então, são três elementos fundamentais que, se a criança não recebe essa formação até os 12 anos, depois vai ter enorme dificuldade para, por exemplo, aceitar uma fé, né? Uma crença. Então, havia no início da ciência uma ideia de que devia deixar o ser humano à vontade, que não devia explicar nada sobre essa questão de fé ou não, questão de Deus ou não, e que com o tempo a pessoa iria escolher. Mas o que é mais interessante é que a pessoa, se não escolhe até os 12 anos, mais ou menos o caminho que deve seguir, se não aceita a parte teológica, se não aceita a parte praticamente científica, então praticamente a criança nunca mais irá se entrosar com esses elementos que são fundamentais na estrutura do ser humano. Agora, além da medicina, que é incompleta, né, que não deu mais ênfase à parte psicológica, a odontologia também, e o direito, né, que não colocou a energética na base da matéria e colocou a energia vindo da matéria. Então, agora a gente pode ver a questão do direito, que praticamente está incompleto se não coloca a parte das intenções, a parte, vamos dizer, das ideias, do pensamento como base para a consecução de um crime, de um problema qualquer. O doutor Rodrigo não quer falar sobre isso? Eu gostaria de me dirigir a todos vocês, e principalmente aos operadores do direito que fazem parte desta engrenagem do que chamamos de justiça. Mas só é possível fazer justiça através da consciência. E a consciência é o elemento divino. E tem duas componentes importantíssimas, que é a razão e o sentimento. A razão, nós temos a questão do intelecto, dos pensamentos,
do raciocínio. E na área do sentimento, que é o sentimento de amor, nós temos as emoções. E é aí que nós temos a principal causa das atitudes. E o direito abriu mão de fazer essa dialética. E eu gostaria aqui de mostrar este livro, A Libertação pelo Conhecimento, escrito pelo Dr. Kepp. Então aqui ele explica essa verdadeira dialética que tem que haver entre a razão e o sentimento de amor, para que então nós possamos fazer o que nós chamamos de justiça, para entender as verdadeiras causas que estão no sentimento, nas intenções, e que hoje o direito desconhece e não quer tratar. Se você quer entender melhor como que Norberto Kepp entende essa questão, como ele vê, ele explica essa questão de Deus através da ciência da energética, então leiam esse livro aqui, Deus Hoje. É um livro pequenininho que foi realizado através de certas entrevistas feitas por mim, pelo professor César, com o professor Richard Jones, e é muito simples e é muito esclarecedor. É um livrinho para você entender por que Deus vai estar agora, a partir desta época, em todos os lugares, em todas as casas, em todas as cidades, países, atividades, porque a nossa visão de Deus, através da ciência da energética, transforma, liberta toda essa constrição que existe em igrejas que brigam e questionamentos assim doutrinários que trazem tanta dificuldade no relacionamento entre o ser humano e Deus. Então, finalmente, com essa compreensão, Deus vai poder estar conosco, viver conosco em todos os lugares, sem fronteiras de raça, de nacionalidades, de profissões, de idades. Deus que nos dá toda a energia e que é a mais pura energia criadora do universo, né? Então, leiam esse livrinho aqui, vocês vão gostar muito. Deus Hoje é a visão de Kepp sobre a espiritualidade. Eu queria agora mostrar o seguinte. Eu escrevi esse livro, né? A Medicina da Alma, que causou muita estranheza no tempo que eu publiquei. Mas o que eu quis falar com isso? A medicina da alma é que a alma, vamos dizer, é responsável pelo elemento fundamental da vida da pessoa. Claro, né? Para ver o que é a alma, é só ver um corpo morto, né? Que não tem mais a alma, seja do ser humano, seja dos animais e até das plantas, né? A planta também tem alma e, vamos dizer, nesse sentido, até a terra, até as rochas, né? Tem alma, porque a energética é praticamente o que faz a matéria, o que faz a planta, é que faz o animal, que faz o ser humano. Então, eu queria mostrar aí o problema que causa assim as doenças e que eu chamei de inversão. Eu queria ir no número 4, o que fala o número 4, Cláudia. As enfermidades vêm do corpo. O correto será a vida psíquica que elabora as enfermidades.
Então, nota que eu pus ao contrário, né? Que a doença não vem só do corpo, a doença vem da vida psíquica, que é o que é a vida psíquica? São as emoções, é o pensamento, é tudo aquilo que o ser humano pensa e sente. Então, essa questão da emoção, principalmente se a pessoa tem muito aquilo, né, que os religiosos chamam de pecados capitais, como soberba, inveja, a fúria, né, a avareza, a questão de se alimentar demais, gula, questão da preguiça, questão de querer só o prazer na vida. Se a pessoa procura só esses elementos, né, e que a religião em geral chama de pecados, então tem uma razão, né, de chamar desse nome, porque são os elementos que causam problemas assim na vida da pessoa. De maneira que a inversão maior vem do pensamento, vem, portanto, não só do pensamento, como principalmente da emoção. O indivíduo que tem uma emoção que estoure, ou então uma repressão muito forte quando criança e não pode manifestar então o que sente, o que pensa, então cria na criança a patologia. Então o fator principal para criar problema assim emocional, criar problema assim na vida da pessoa, é portanto essa questão emocional, é questão assim do pensamento. Se o ser humano não sabe o que pensa, o que vai na alma e principalmente o que é aquilo que ele tem vergonha, como a psicanálise sempre tratou, né? A pessoa tem vergonha de pensar isso, e não manifesta. E até a igreja, né, tem essa ideia de confissão. Se o indivíduo confessa, então ele recebe o perdão dos males que ele fez e com isso ele se sentiria melhor. Então, como a questão da confissão já não é tão intensa na religiosidade, então surgiu Freud, surgiu os cientistas para colocar o fator de conhecimento do inconsciente, porque tudo que a pessoa tem de errado que esconde não fica escondida, não fica fora da realidade. Tudo que a pessoa esconde de erro na vida dela, então que os religiosos chamam de pecado e nós chamamos de patologia, tudo aquilo que o ser humano esconde fica fervilhando no interior da pessoa e fervilhando de um modo errado. Então surgiu a psicanálise do Freud, né, do Jung, do Adler, para mostrar que a pessoa não pode esconder, ela não precisa falar para todo mundo o que ela pensa, é claro, né? Mas ela não pode esconder de si mesma os erros que ela comete. Então, o indivíduo que tem conhecimento do seu inconsciente, ele se torna são. Então, essa questão da censura, a censura ao conhecimento correto, a censura à vida correta, a censura que faz
coisas assim da vida, assim erroneamente, se não tem essas participação assim na vida normal, então, mesmo que seja algo bom, né? Se a pessoa não sabe o bem que tem, a vida incrível que tem, então é claro, né, que o ser humano fica fora da realidade. Vocês querem falar alguma coisa? Dr. Kepp, essa é uma questão muito importante. Por exemplo, é comum que nas igrejas as pessoas busquem por cura de problemas de saúde, por cura de problemas físicos. Mas não percebem que muitas vezes elas mesmas têm responsabilidade pela doença que sofrem. A questão da escolha. Se colocam muito numa condição de vítima e esperam que Deus faça o milagre da cura. Claro, sim, Deus faz milagres, mas é importante perceber a responsabilidade que a própria pessoa tem. Às vezes escolhendo se colocar numa situação de doença, escolhendo se colocar num problema. É a questão do milagre, né? Que muitos acham que por milagre vão se salvar, que por milagre vai entrar no bem, que por milagre ele vai ter uma vida, vamos dizer, incrível, de acordo com a realidade, e não pelo esforço. Então, essa questão é interessante. É o ser humano que escolhe, por exemplo, que profissão vai ter, que tipo de vida vai ter, e escolhe também se é uma vida errada, de roubo, de assalto, uma vida assim patológica, ele vai ser patológico, ele então vai ter assim, vamos dizer, uma existência aqui e provavelmente no além, uma vida muito errada, muito assim de sofrimento. Quer falar alguma coisa? Sim, Dr. Kepp, eu falando dessas ciências que são incompletas, por exemplo, a medicina, a odontologia, a física, o direito, uma psicanálise também fica incompleta se ela não lida com essa questão energética, né? Como, por exemplo, se a psicanálise fala que o equilíbrio de uma pessoa, a sanidade, a saúde dela, vão depender de algo apenas físico, como a libido, fica incompleta, porque a energia é o fator mais importante, principalmente na personalidade da pessoa. Então, por exemplo, nesse livro aqui, eu gostaria de compartilhar com os telespectadores, o senhor fala bem, né? Psicanálise integral, que essa energia que vem principalmente do Criador, e para nós, como o senhor explicou, Dr. Kepp, vem pelas emoções, vem pelo pensamento, pela palavra e pelas ações. Isso é que determina essa escolha da pessoa, né? Se ela vai escolher essa energia, ela vai ter saúde e bem-estar. E se ela rejeitar isso, ela vai cair também nas doenças, além de não ser um ser humano completo, né? Então, uma psicanálise completa não pode deixar de lado essa questão da energia também. Eu escrevi um livro, veja bem aqui, ó, Trabalho e Capital, porque, em geral, o pessoal acha que tendo amor resolveu tudo. Bom, em parte isso é fundamental, né? A vida afetiva verdadeira, a parte do verdadeiro sentimento é o amor, e não o ódio, a inveja, a censura, que o que existe de verdade mesmo é amor.
Mas antes do amor, o que existe, né? Existe, eu mostrei nesse livro, o trabalho, a ação. Tudo vem da ação. Então, quando se fala, por exemplo, que o elemento menor que existe é o átomo, não é o átomo, não. O átomo praticamente não existe. O que existe é a vibração. O que chamam de átomo é mais a vibração que faz tudo o que existe. É na vibração que a matéria aparece, é na vibração que o pensamento aparece, que a emoção aparece. De maneira que a questão do átomo é mais um desvio, né? Para mostrar que tudo é matéria, tudo é, vamos dizer, não tem nada de espírito. E a energia é algo espiritual e que é ligada ao espírito do ser humano. Então a questão é essa. Se o ser humano ele não dá importância ao lado espiritual, ele não desenvolve esse lado, vamos dizer, esse lado que é a base de tudo, ele, é claro, né, vai se sentir mal a vida toda e provavelmente depois dessa vida. Então, é a ação, é o trabalho, que é o valor fundamental que desenvolve as nações, que desenvolve o bem, que faz inclusive o sentimento bom, que faz o conhecimento certo, que faz tudo de acordo com a realidade. Alguém quer falar alguma coisa? É interessante, doutor, que o senhor citou essa questão do átomo, por exemplo. O átomo na física é a causa de toda a realidade. Mas o átomo é uma partícula pequenininha que nunca ninguém viu no microscópio. Então ninguém nem sabe se realmente, de fato, o átomo é matéria. Não é matéria. O átomo, na verdade, ele é a mínima manifestação sensível que existe da energia essencial que existe no vácuo, no espaço todo. Então, toda a realidade é energia. E essa energia emana do Criador, emana de Deus. Então, nós somos frutos diretos da energia divina. E sem essa energia, nada existe. Não existe carne, não existe biologia, não existe física, não existe espaço, não existe nada. Porque essa energia faz o espaço, ela faz o tempo, faz a matéria e faz o movimento. Então, a física, por exemplo, é uma ciência que estuda o consequente, não estuda a causa. E essa ciência que o Dr. Kepp desenvolveu pela desinversão da física se chama energética. Ciência da energética é a ciência da criação e da manutenção da realidade pela energia divina. O fator fundamental que dá existência a tudo, é claro, né? Veio da energética, da energia. Então, quando se fala em questão espiritual, ninguém vê a alma do outro, ninguém vê assim os anjos, ninguém vê, vamos dizer, qualquer elemento espiritual atualmente por causa da cegueira. Mas o fator principal, o fator fundamental é praticamente esse fator que orienta e que dá a vida toda. De maneira que sem a energia, né, sem o elemento assim, vamos dizer, energético, não existe nada assim praticamente da nossa existência. A gente pode dizer que a questão da energia é a questão fundamental
do relacionamento de nós com a realidade, né? Com a energia que é boa, que é a energia da realidade, do verdadeiro conhecimento. Então, cada doença é um desvio dessa energia correta. Bom, estamos no fim, né? Então, até a próxima. Tchau, tchau. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e a espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo. Quando eu e meu sócio fundamos nossa empresa, eu queria controlar tudo, participar de tudo e não sentia muita confiança no trabalho das outras pessoas. Pouco a pouco, discutindo casos e compartilhando experiências com os demais alunos e com os professores, eu pude perceber que existia um comportamento, então eu acabava projetando, né, algo que eu não queria ver no trabalho dos outros. Nós estudamos muito mais do que o idioma, do que a língua. A língua é o que te traz, mas se você quer aprender sobre a vida, essa é uma escola interessante.